Os ministros do Supremo formaram maioria hoje para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos postados pelos usuários. A repórter Janaína Camelo está de volta aqui ao Jornal Jovem Pan e a pergunta é a seguinte, Janaína, alguém divergiu do relator ou não? Divergiu, Thiago, mas tem apenas um voto divergente, que é do ministro André Mendonça. Ele entende ali que a lei, o Marco Civil da Internet, permaneça como está, que não haja alteração, porque essa lei, o artigo 19, especificamente do Marco Civil da Internet, diz ali, estabelece que as plataformas de redes sociais, elas só podem ser responsabilizadas ali por conteúdos de usuários, de terceiros, se ela descumprir uma ordem judicial determinando a retirada do ar desse conteúdo. Quem votou hoje? Mais 3 ministros votaram no julgamento de hoje. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e também o ministro Gilmar Mendes. E todos eles aí entendendo que deve haver um rigor maior nessa responsabilidade aí das empresas de tecnologia, das big techs, das plataformas de redes sociais sobre o que é publicado na internet, né? Agora, Thiago, o voto, por exemplo, do ministro Cristiano Zanin e do ministro Luiz Roberto Barroso, só lembrando, esse julgamento ele foi retomado já com 4 votos, né? Além do ministro André Mendonça, Barroso, o ministro Luiz Fux e Toffoli também entendendo aí por alterações no Marco Civil da Internet. E aí, só para explicar com relação ao voto do ministro Barroso e o ministro Cristiano Zanin, eles entendem que basta ali, assim como os outros ministros, basta uma notificação de um usuário para que a plataforma seja obrigada realmente a retirar do ar determinado conteúdo, mas fazem ressalvas com relação a crimes contra a honra, como, por exemplo, injúria e difamação. Eles entendem que, nesse caso, deve haver uma ordem judicial, sim. Inclusive, a gente separou um trecho de um momento em que os ministros estão discutindo até que ponto uma ofensa pode causar um dano a uma pessoa. A gente vai ouvir esse trechinho agora. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão importantíssima mesmo. Mas vamos dizer, num debate, mesmo que público, alguém acusar outra pessoa em público de estuprador. Porque o ladrão, corrupto, mesmo que seja, e é uma ofensa, no debate político é uma ideia. Agora, de pedófilo, de estuprador, eu acho que é essa questão. Pois é, Thiago, o julgamento vai ser retomado nesta quinta-feira. 4 ministros faltam aí votar. Entre eles, os ministros Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques, mas eles não devem apresentar o voto deles nessa semana, porque Carmen Lúcia ela está em uma viagem internacional. E Cássio Nunes Marques, Thiago, já adiantou ali ao presidente do STF que quer pensar melhor antes de apresentar o voto dele. Ou seja, dando uma indicação aí que ele pode até pedir vista aí nesse julgamento, suspender de novo essa análise. Thiago. Pois é, o que atrasaria ainda mais essa discussão. Agora, Janaína, ainda sobre as redes sociais, uma decisão, o Ministério da Justiça elevou a classificação etária do Instagram aqui no país. Qual é a nova recomendação de idade para essa plataforma? A nova recomendação é 16 anos de idade. Até então era de 14 anos. E o que o Ministério da Justiça esclareceu sobre essa mudança? Disse que essa decisão foi tomada depois de uma análise de rotina que sempre é feita pela Secretaria Nacional de Justiça e que essa análise identificou ali no Instagram, nos conteúdos publicados no Instagram, conteúdos sensíveis relacionados a drogas ilícitas, violência extrema, sexo explícito. E aí, conforme ali o guia prático do audiovisual, então precisou haver essa alteração. O Instagram pode entrar com recurso, viu, Thiago? Direto mesmo no Ministério da Justiça, mas por hora já está alterado ali, já foi publicado no Diário Oficial da União. Essa mudança de 14 para 16 anos. E por fim, Janaína, o ministro Flávio Dino comentou hoje a relação
do Judiciário com o Congresso Nacional. Como é que o ministro classifica esse relacionamento, Janaína? Ele classificou como muito difícil, Tiago, porque o que ele disse? Ele disse o seguinte, que nunca viu, nem em 12 anos de juiz, um despacho onde se determina, falem as partes, que é um despacho ali pedindo, né, que as partes no processo se manifestem sobre determinado assunto ali da ação, se transformasse ali numa crise institucional. Foram essas palavras do ministro. Ele disse exatamente, Tiago, que, abre aspas, ontem eu dei um despacho no tormentoso processo do orçamento secreto e falem as partes em 10 dias. Isso virou uma crise institucional. Essa fala dele, inclusive, foi feita durante esse julgamento das redes sociais hoje de manhã aqui no STF. Ele se referiu a mais uma decisão dele no caso das emendas parlamentares que ele deu ontem, dando um prazo de 10 dias para o governo federal, Congresso Nacional e partidos políticos esclarecessem ali acusações de existência, Tiago, de emendas de comissão paralelas e também de um orçamento secreto no Ministério da Saúde. E acabou que esse despacho de ontem levou o presidente da Câmara, Hugo Mota, a convocar uma reunião de urgência com líderes ali e ameaçou que, caso haja uma nova suspensão de pagamento de emendas parlamentares, ele não vai pautar para votação projetos de interesse do governo federal, do Palácio Planalto, e tudo isso em meio ao IOF, as medidas de compensação, enfim. Então, o que seriam essas emendas parlamentares emendas de comissão paralelas? É uma acusação que foi feita por órgãos de transparência, que é o STF, como, por exemplo, Transparência Brasil, que são as mesmas entidades que são autoras de uma das ações aqui no STF que trata sobre a legalidade das emendas parlamentares, e diz o seguinte, que além que as comissões da Câmara e do Senado estariam ali manobrando, indicando emendas parlamentares além dos 11 bilhões e meio que teriam direito no orçamento. Seria mais 8 bilhões e meio que elas estariam identificadas não como RP8, que é a classificação que é feita ali nas emendas de comissão, mas como RP2 e RP3, que fala ali, que trata sobre a execução de emendas com relação ao PAC, por exemplo. E o novo orçamento secreto do Ministério da Saúde, segundo essa acusação, seria o caso ali de parlamentares que estariam fazendo indicação diretamente ao Ministério da Saúde, pedindo ali, informando como deveria ser utilizado esse dinheiro e aonde, um valor total ali de 3 bilhões de reais. Então, essas entidades pedem que o ministro suspenda a execução desses pagamentos e abra também um inquérito para investigar esse caso. Sempre as emendas parlamentares. Bom trabalho, Janaína. Você volta na nossa programação. Dora Kramer, se você quiser falar sobre as emendas da sua novela turca Eterna, você pode falar, mas eu queria te perguntar, claro, sobre a discussão em relação às Big Techs, porque o Supremo vai avançando. O julgamento não acabou, pode até ter um novo pedido de vista, mas o entendimento já está formado. Como é que fica o Congresso Nacional nessa? Já que no começo do julgamento, o presidente do Supremo falou, estamos decidindo, que o Congresso Nacional não se posicionou, ainda não decidiu. Dora. Exatamente. Olha só, primeiro que está posto o entendimento, formado aí a maioria, o entendimento de que deve ser modernizado, modificado aquele artigo 19 que diz respeito à responsabilização das plataformas sem determinação da Justiça. Antes precisava e agora o Supremo está entendendo que não precisa. Só que isso é, digamos assim, um entendimento macro, porque no detalhe não há entendimento ainda sobre exatamente a modulação, quais seriam os temas que estariam submetidos à manifestação da Justiça ou não. O próprio ministro Barroso, presidente do Supremo, disse que os ministros vão ter que entrar no entendimento ali fora do plenário para estabelecer um texto, uma decisão que seja unificada. Então, ainda falta isso é muito importante. Agora, de qualquer maneira, faltam 4 votos, mas tem a maioria para que seja declarado, mesmo que parcialmente inconstitucional, o artigo 19, o Congresso vai reagir. Agora, você vê, com tantas divergências num colegiado de 11 pessoas, tá certo?
Imagine, olha como é que é complexo o tema. Portanto, seria muito adequado, premente, necessário que isso fosse discutido no Congresso, onde está a representação do conjunto das opiniões, das correntes de opiniões da sociedade, tá certo? Mas aí o Congresso não quer entrar nessa seara porque não quer alterar. Então, não vai poder reclamar da decisão do Supremo. Bom, a Dora fala, não é, Vilela, desse ponto que ainda falta de discussão no Supremo, mas se o julgamento terminasse hoje, acabou, o que acontece na prática? Pois é, Tiago, a princípio, o que vai acontecer é a consideração de que o artigo 19 ele é inconstitucional à medida que, a partir do que constar no voto, deve ser seguido, especialmente por essas empresas que operam essas estruturas, as redes sociais de uma forma geral. Ou seja, de que essas empresas vão se responsabilizar pela orientação, pelo conteúdo que eventualmente apareça nas redes sociais e por promover determinados cortes, determinada moderação, especialmente quando se tratar de elementos que venham a se realizar como uma prática criminosa, uma prática delituosa. É algo que é muito difícil ser imaginado nas práticas do dia a dia. Imaginar que talvez essas grandes estruturas, por mais estruturadas que sejam, que elas efetivamente vão ter capacidade, vão conseguir de promover todo e qualquer tipo de filtro. É pouco possível imaginar que não acontecerá, por exemplo, a possibilidade de burlas a esse sistema, identificar formas que realmente essas ofensas possam continuar sendo perpetradas sem que essas estruturas de inteligência possam identificar, enfim. Então eu vejo que nesse sentido vamos acabar tendo um peso excessivamente grande em particulares, o que vai fazer com que muitas vezes o judiciário seja chamado para socorrer em diversos casos onde pode haver alguns tipos de excesso ou alguns tipos de falha por parte da fiscalização, especialmente das Big Techs.